Existe um som que a história esqueceu de registrar. Não é o trovão dos cavalos galopando, nem o estrondo do aço cortando o ar. É o silêncio que veio depois, quando as chamas se apagaram, quando os gritos cessaram, quando cada homem capaz de segurar uma arma jazia morto, e as mulheres compreenderam que a guerra não havia terminado para elas. Na verdade, ela estava apenas começando. O que estou prestes a revelar não é uma história sobre conquista militar. É a crônica da mais sistemática campanha de aniquilação cultural, já arquitetada pela humanidade. Uma máquina tão perfeitamente calibrada que não apenas derrubou impérios inteiros, mas apagou povos completos da existência. E no núcleo dessa máquina, uma brutalidade calculada com um alvo estratégico muito específico. As mulheres. Isso vai perturbá-lo e deve perturbar, porque aproximadamente 16 milhões de pessoas vivas hoje carregam a evidência genética de que funcionou. O DNA delas é um registro permanente do que aconteceu. Quando um império decidiu que o terror não era um subproduto da guerra, mas a própria arma. E as mulheres não eram baixas acidentais, elas eram a munição. Se histórias como esta importam para você, se você quer entender os segredos mais sombrios que a história oficial tenta esconder, fique comigo até o final. Porque o que vem a seguir vai mudar para sempre a forma como você enxerga conquistas e impérios. Aqui está o que deveria deixá-lo enjoado. Isso não foi acidental. Eles não descobriram essa estratégia por acaso. Eles a testaram, refinaram e aperfeiçoaram. Transformaram a exploração sistemática de mulheres em doutrina militar oficial. Quando tudo isso terminar, você entenderá por que metrópoles, com populações superiores a 500 mil almas, simplesmente desapareceram dos mapas. Por que línguas faladas durante milênios ficaram silenciosas em poucas décadas? Por que civilizações que resistiram desde a antiguidade colapsaram em uma única geração? E você compreenderá o papel que as mulheres desempenharam, não como participantes ou espectadoras passivas, mas como alvos deliberados do sistema mais eficiente de extinção cultural da história. É assim que os mongóis transformaram mulheres em armas para destruir mundos inteiros. E uma vez que você entenda o mecanismo, nunca mais verá conquistas da mesma forma. Deixe-me mostrar como o sistema funcionava. Como aproximadamente 1 milhão de nômades subjugaram territórios contendo 50 milhões de pessoas. Como quebraram reinos que resistiram por séculos, defendidos por exércitos 10 vezes maiores que o deles. A resposta não é superioridade militar. Não foram os arqueiros a cavalo, nem os arcos compostos, nem a genialidade tática. Foi o medo, especificamente medo engenheirado, direcionado a uma vulnerabilidade que toda a sociedade compartilha: a proteção de suas mulheres. Em 1218, antes de invadir o Império Corásmio, os mensageiros de Genghis Khan entregaram um ultimato que ecoaria através dos séculos. Submetam-se e serão poupados. Resistam e serão aniquilados. Vocês, suas esposas, seus filhos, toda a sua linhagem. Observe a formulação dessa frase. As esposas recebem menção própria, separada. Isso é deliberado. Não é uma ameaça geral de violência, mas uma promessa específica sobre o que acontecerá com suas mulheres. Isso não era raiva descontrolada, era mensagem calculada, propaganda de terror cientificamente planejada. Eles queriam que você soubesse o que estava por vir, porque o medo viaja mais rápido que a cavalaria, e nada se espalha mais rapidamente do que o conhecimento do que acontece com mães e filhas quando as cidades caem. Aqui está a matemática fria e brutal do terror. Você tem 40 mil soldados e à frente 15 cidades fortificadas aguardam. Tomar cada uma pela força custaria milhares de vidas e meses de tempo precioso. Ou você demonstra em uma cidade algo tão horrível com suas mulheres que as outras 14 abrem seus portões imediatamente, sem resistência. Você investe sua brutalidade uma única vez e colhe rendições por todo um império. É desumano, é monstruoso e é estrategicamente impecável.
Os mongóis selecionavam cidades específicas de importância simbólica, centros culturais, capitais religiosas, lugares como Bukhara, o pilar da erudição islâmica, ou Merv, uma das maiores cidades do mundo. Porque destruí-las enviava uma mensagem psicológica devastadora. Se podemos apagar suas maiores conquistas, que esperança vocês têm? Quando Nishapur caiu em 1221, os mongóis implementaram uma contagem corporal metódica. Cada pessoa seria executada, cada cabeça arranjada em pirâmides separadas. Homens, mulheres, crianças. A nora de Genghis Khan pessoalmente supervisionou a execução de mulheres e crianças. Ela queria verificação pessoal, queria garantir que nenhuma alma escapasse. Mas aqui está o que as histórias higienizadas não contarão a você. A morte era o resultado misericordioso. O assassinato era rápido, quase uma libertação. Para as mulheres selecionadas para viver, o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. O método mongol para desmantelar povos conquistados não era caos aleatório, era processo industrial. 5 atos sequenciais, cada um engenheirado para desfazer. Não apenas cidades, mas civilizações inteiras. E as mulheres eram um instrumento de cada um desses atos. Vou descrever agora uma arma tão eficaz que 8 séculos depois, ainda podemos medir seu impacto através da análise genética de populações vivas. A transformação da reprodução forçada em arma. Quando os muros caíam, as mulheres não eram massacradas indiscriminadamente. Elas eram categorizadas, avaliadas como inventário comercial. As jovens, as belas, as de nascimento nobre, filhas de governadores, estudiosos, mercadores, eram reivindicadas por oficiais mongóis. Mas isso não era desejo sexual simples, não era paixão descontrolada. Era substituição populacional como estratégia militar de longo prazo. O mecanismo era perverso em sua simplicidade. Quando você força mulheres cativas a gerar filhos do conquistador, você não está apenas tomando território, você está colonizando o futuro. Aquelas crianças crescem mongóis, falam apenas mongol, adoram Tengri, o céu eterno. A língua de suas mães torna-se sons esquecidos, seus deuses mitos proibidos, suas histórias memórias perdidas. Em uma única geração, você alcança extinção sem valas comuns, genocídio sem testemunhas. Em 2003, geneticistas de Oxford publicaram descobertas que enviaram ondas de choque pela comunidade científica mundial. Eles identificaram uma linhagem cromossômica ISBI originária da Mongólia há aproximadamente 1000 anos. Os portadores, cerca de 16 milhões de homens vivos hoje. Isso representa 0,5% de toda a população masculina da Terra, descendente de uma única linha ancestral durante o período imperial mongol. Isso não é crescimento demográfico natural. Isso é estupro sistemático como política de Estado, conquista escrita nos cromossomos humanos. Deixe-me tornar isso concreto com uma vida individual, para que você sinta o peso disso. Imagine que você é uma mulher em Samarcanda, no ano de 1221. Tem 24 anos e é alfabetizada, incomum para a época. Memorizou poesia em 3 línguas diferentes, toca alaúde. Sua família arranjou seu casamento com o filho de um mercador de seda. Você tem um nome, uma identidade, um futuro planejado. Então o cerco começa. Dura 5 dias de terror absoluto. Quando os muros desabam, seu pai morre defendendo o portão interno. Seus irmãos são executados na praça da cidade. Seu noivo está entre os milhares, cujos corpos são empilhados fora da cidade, como advertência para o próximo alvo. Você é arrancada de sua casa com dezenas de outras jovens, examinada como gado. Dentes verificados, corpo inspecionado com mãos brutais. Um Noyan mongol, um comandante, seleciona você. Você não entende a língua dele. Seus protestos não significam nada. Suas lágrimas são invisíveis. 10 meses depois, você dá à luz o filho dele. Ele remove o bebê de seus braços imediatamente. A criança será criada em tendas de feltro nas estepes. Aprenderá a atirar com arco a cavalo antes dos 5 anos.
Adorará deuses cujos nomes você está proibida de pronunciar. Ele nunca aprenderá sua língua, nunca ouvirá sua poesia. Crescerá sem saber de que cidade sua mãe veio, ou que ela já teve um nome diferente. Isso é apagamento. Você está respirando, mas tudo que a fazia quem você era, sua herança, sua cultura, sua linhagem, já está extinto. Isso aconteceu com dezenas de milhares de mulheres, cidade por cidade, reino por reino. Uma geração inteira de mães cujos filhos nunca conheceriam suas histórias. Os mongóis compreendiam um princípio fundamental da guerra cultural. Destruir o futuro de um povo não é suficiente. Você deve estilhaçar seu presente, quebrar a vontade coletiva, não completamente, que a resistência se torne psicologicamente impossível. E o método mais eficiente? Humilhar publicamente suas mulheres. A humilhação psicológica é considerada uma das formas mais devastadoras de guerra por uma razão óbvia. Ela mata o espírito antes de matar o corpo. Os mongóis industrializaram isso. Em fevereiro de 1258 ocorreu a queda de Bagdá. Isso não era apenas outra cidade. Era a sede do Califado Abássida, o eixo da civilização islâmica por 5 séculos. Lá da Casa da Sabedoria, onde estudiosos preservaram o conhecimento acumulado da humanidade desde o século VIII. As forças de Hulagu Khan sitiaram a metrópole. Quando a resistência colapsou, as estimativas de casualidades variam, de 200.000 a mais de 1 milhão de mortos. Relatos históricos descrevem o rio Tigre fluindo negro com tinta de manuscritos destruídos, depois vermelho com sangue humano. Mas a verdadeira guerra psicológica começou depois que a matança parou. As mulheres da casa do califa, mulheres que haviam vivido suas vidas inteiras atrás de biombos decorativos, nunca vistas por olhos externos, consideradas sagradas por sua reclusão, foram arrastadas para as ruas. Seus véus foram arrancados violentamente, suas roupas despidas. Elas foram desfiladas nuas pelos bazares, pelos mercados onde antes compravam em dignidade. Essas eram as esposas, filhas e mães do homem que reivindicava liderança espiritual sobre centenas de milhões de muçulmanos em todo o mundo. Testemunhá-las expostas, violadas, degradadas em praças públicas, transcendia assalto a indivíduos. Era uma declaração. Seus homens mais poderosos não conseguem proteger suas próprias famílias. Seu Deus assistiu e não fez nada. Sua civilização acabou. Vocês apenas ainda não perceberam. Essas mulheres foram então leiloadas em mercados de escravos. Algumas vendidas por um único dirham, menos que o custo de um pão. O preço não era econômico, era simbólico. Comunicava que as mulheres mais preciosas do mundo islâmico tinham menos valor que comida. Para os homens sobreviventes, isso infligia uma ferida mais profunda que derrota militar. Você não apenas perdeu território, perdeu sua identidade fundamental como protetor. Suas mulheres foram violadas e vendidas enquanto você vivia, impotente, respirando. E aqui está a genialidade calculada. Os mongóis eram seletivos. Cidades que se rendiam imediatamente e frequentemente viam suas mulheres poupadas dessas degradações. A brutalidade era anunciada antecipadamente. Submetam-se e preservem a dignidade. Resistam e garantimos que seus descendentes terão vergonha de falar o nome de sua civilização. Isso é terror como engenharia, isso é sistemático. Vou descrever agora uma tática de cerco tão brutal que, quando historiadores persas contemporâneos a documentaram pela primeira vez, os leitores assumiram que tinha que ser exagero. Múltiplas fontes independentes confirmam sua veracidade. Os persas chamavam de karash, gado humano, barricadas vivas. Após conquistar uma cidade, os mongóis preservavam cativos, não por misericórdia, mas por utilidade tática. Ao sitiar a próxima cidade, esses cativos eram conduzidos à ponta de lança, em direção às fortificações. Mulheres carregando bebês, idosos, crianças, todos forçados a avançar, enquanto forças mongóis montavam equipamentos de cerco atrás deles, protegidos por essa cortina humana. Os defensores confrontavam uma decisão impossível.
atirar em seu próprio povo ou segurar o fogo enquanto torres de cerco avançavam, protegidas por escudos humanos. Qualquer escolha destrói o moral. Mas há uma crueldade específica direcionada às mulheres. Elas eram posicionadas na vanguarda, nas primeiras linhas. Por quê? Porque a pesquisa psicológica confirma o que os mongóis entendiam instintivamente. Defensores hesitam mais tempo antes de atirar em mulheres do que em homens. Mesmo enfrentando aniquilação, mesmo sabendo que o atraso significa derrota, soldados pausam antes de matar mães e filhas. Os mongóis transformaram essa hesitação humana em arma. Se você fosse uma mulher cativa, sua utilidade final poderia ser cair em um fosso defensivo para que seu cadáver servisse como preenchimento para rampas de cerco. Você não era humana, era material de construção, um recurso consumível medido em corpos. O historiador Atamalik Juvaini documentou múltiplas instâncias. A história secreta dos mongóis referencia essa prática. Crônicas chinesas a descrevem. Fontes russas a confirmam. Escavações arqueológicas modernas descobriram valas comuns em fundações de muros, corpos mortos por fogo defensivo de cima. Escudos humanos não eram improvisação, era doutrina militar oficial. E as mulheres eram o material preferido. Se você sobrevivesse ao cerco, sua recompensa era a marcha forçada, através de milhares de quilômetros para ser vendida em mercados distantes. Bem-vinda ao quarto ato, o maior deslocamento forçado de mulheres na história humana. O Império Mongol estendia-se da Península Coreana até a Europa Oriental. Sua economia funcionava com uma mercadoria mais valiosa que seda ou prata, seres humanos. E mulheres, particularmente mulheres jovens, representavam o bem comercial premium. No Império Corásmio, entre 1219 e 1221, a população caiu de aproximadamente 15 milhões para menos de 7 milhões. 8 milhões de pessoas não apenas morreram, elas desapareceram. Para onde? Mercados de escravos atravessando continentes inteiros. Mulheres de Herat terminavam na Mongólia. Mulheres de rei eram marchadas até a China, mais de 4.000 quilômetros a pé. Mulheres de Bukhara eram vendidas em mercados com precificação padronizada e garantias de compra. Se sua compra morresse dentro de 30 dias, você recebia substituição ou reembolso. Seres humanos vinham com garantias comerciais. Em Samarcanda e outras grandes cidades comerciais, mercados de escravos evoluíram para instituições permanentes com estruturas de preços reguladas. No final do século XIII, famílias de mercadores de múltiplas gerações construíram fortunas exclusivamente comercializando seres humanos. Pais ensinavam filhos o negócio, filhos ensinavam netos. Empresas familiares construídas sobre avaliar mulheres por idade, beleza e origem. Uma mulher de Balkh poderia terminar vendida em Guangzhou. Seus filhos nunca veriam sua terra natal. Seus netos não saberiam que língua ela falava quando menina. Populações étnicas inteiras foram dispersas tão completamente que deixaram de existir como grupos identificáveis. É por isso que estudos genéticos modernos da Ásia Central mostram mistura extraordinária. Não é intercâmbio cultural pacífico, não é casamento por comércio. É a assinatura genética do maior relocamento forçado de mulheres na história registrada. O quinto e último ato pode ser o mais devastador, porque alcançou o apagamento mais completo, mais permanente, o direcionamento deliberado da memória cultural. E as mulheres eram absolutamente centrais a este ato final. Quando os mongóis arrasavam cidades, eles sistematicamente eliminavam os guardiões do conhecimento. Poetas executados, historiadores mortos, estudiosos religiosos assassinados. Qualquer pessoa que pudesse preservar e transmitir conhecimento cultural era classificada como ameaça e eliminada. Mas aqui está o que a maioria das análises históricas perde completamente. Nas sociedades pré-modernas, as mulheres eram os vasos primários da transmissão cultural. Elas ensinavam a primeira língua às crianças, cantavam canções tradicionais,
Contavam as histórias, preservavam histórias familiares, receitas ancestrais, orações, tradições. Elas eram os arquivos vivos, as bibliotecas humanas, que mantinham culturas inteiras vivas através das gerações. Ao direcionar sistematicamente mulheres através de violência, escravidão, assimilação forçada e exploração reprodutiva, os mongóis atacaram o próprio mecanismo de transmissão da cultura. Uma mulher forçada a gerar o filho de um conquistador, escravizada em terra estrangeira, proibida de falar sua língua nativa, não pode transmitir sua cultura. A corrente quebra. As histórias morrem com sua voz. Quando isso acontece com milhares de mulheres, através de dezenas de grupos étnicos, o resultado é a extinção cultural. Não imediatamente, mas ao longo de 2 ou 3 gerações. Quando seus bisnetos nascem, ninguém permanece que se lembre das cidades, fale as línguas, conheça as canções. Deixe-me listar alguns nomes. Você provavelmente não os reconhece. Esse é exatamente o ponto. Merv, potencialmente a maior cidade do mundo em 1221. População excedendo 500 mil almas. Hoje, ruínas no deserto do Turcomenistão, que a maioria das pessoas educadas nunca ouviu falar. Balkh, mãe das cidades, centro antigo do zoroastrismo e budismo. A cidade medieval foi tão completamente destruída que sua localização foi perdida por séculos. Urgench, capital de Corásmia. Os mongóis desviaram o rio Amudária para inundá-la. Hoje, um sítio arqueológico que poucos conseguem localizar no mapa. Essas eram grandes centros metropolitanos, núcleos culturais e econômicos. Foram obliteradas tão completamente que pessoas modernas não sabem que existiram. Isso é apagamento bem-sucedido. E as mulheres que carregavam suas memórias, mortas, escravizadas ou silenciadas. Seus filhos criados em culturas estrangeiras, seus netos ignorantes do que foi perdido. Então deixe-me retornar à pergunta inicial. Como 1 milhão de mongóis subjugaram 50 milhões de pessoas? Eles construíram um aparato de terror com mulheres em seu centro mecânico. Eles aperfeiçoaram um sistema de 5 atos onde mulheres não eram vítimas, eram armas. Armas de substituição genética, armas de destruição psicológica, armas de aniquilação cultural. A evidência? 16 milhões de homens hoje carregam marcadores cromossômicos e mongóis. Famílias linguísticas inteiras extintas. Grandes cidades desaparecidas do conhecimento humano. E para a esmagadora maioria das mulheres que suportaram essas atrocidades, ninguém sobrevive que se lembre de seus nomes. As conquistas mongóis mataram aproximadamente 40 milhões de pessoas, cerca de 11% da população da Terra na época. Mas contagem de corpos não é a contabilidade completa. A história completa é quem eles mataram, como mataram e por quê. O direcionamento sistemático de mulheres, não como dano colateral, mas como instrumento primário de destruição civilizacional. Essas mulheres morreram 2 vezes, uma fisicamente, outra quando suas histórias foram esquecidas e seus descendentes não sabiam o suficiente para lembrar. A história comemora impérios através de mapas territoriais e cronologias de batalha, mas lembra os mongóis por algo mais perturbador. Sua compreensão de que controlar mulheres significava controlar o próprio futuro, que degradar mulheres significava estilhaçar vontade coletiva, que apagar mulheres significava destruir memória. Aproximadamente 16 milhões de homens vivos, hoje, carregam marcadores genéticos, rastreando aquelas campanhas. 16 milhões de testemunhos vivos do que acontece quando o abuso sistemático de mulheres se torna doutrina militar. Os mongóis não dependeram de superioridade numérica, não confiaram na sorte. Eles engenheiram vitória, através de um sistema executado, mulher por mulher, geração por geração. Antes que exércitos chegassem, sua reputação os precedia. Sussurrada em caravansarais, compartilhada em mercados aterrorizados, espalhada por refugiados, fugindo de cidades que não existiam mais. Populações inteiras se rendiam não porque haviam testemunhado forças mongóis,
mas porque haviam ouvido o que acontecia com as mulheres. Medo, uma vez estabelecido, faz o trabalho de 10.000 soldados. Os mongóis transformaram mulheres em armas e civilizações inteiras em pó. 40 milhões de mortos, 16 milhões de homens vivos hoje carregando a prova. Isso não é apenas história, isso é um sistema. E sistemas deixam projetos, blueprints, que podem ser reconhecidos. Entender como monstros operaram é a única forma de reconhecê-los, quando aparecerem novamente. E eles sempre aparecem novamente.